Fala galera, tudo bem? Sou Yuri Duarte, muito bom conversar aqui com vocês hoje. Queria trazer um pouco da temática falando sobre o coach. Bom, eu sou coach integral sistêmico de formação pela Febracis. Faz 6 meses que eu estou nesse processo. Ontem completou 6 meses, para ser muito verdade. E o coach mudou a minha vida. Aqui é primeiro um depoimento. Há 6 meses eu me encontrava num momento devastador. Eu estava nesse sofá que está aqui na minha frente, pandemia no ápice dela, sem saber o que eu ia fazer, com um passivo financeiro gigantesco, a perspectiva do que eu iria fazer destruída. E o coach ele me fortaleceu, junto com as minhas capacidades técnicas, é importante deixar isso bem claro, a mudar esse cenário e estar num processo de mudança cada vez maior. E hoje, 6 meses depois, a certeza que eu estou no caminho certo e que muito do que eu precisava já foi feito. E senti essa mudança em toda a minha vida. Bom, ontem a gente teve, dia 10 de janeiro, uma reportagem no Fantástico, que foi o primeiro momento que o coach teve uma grande repercussão a nível nacional, teve essa abertura. Tivemos pontos positivos e pontos negativos. Foi mostrado isso muito dos dois lados. Ok, a abordagem jornalística, sempre que vinha um ponto positivo do coach, vinha algum psicólogo, alguém vendo por um viés negativo. Ok? Então aqui eu quero conversar com você sobre isso, principalmente que falar um pouco da parte de reeducação alimentar, coach de emagrecimento. Bom, eu sou coach de formação, mas porém eu tenho um histórico que vem antes disso. Eu sou ex-atleta de alta performance, na época eu fui do colégio da Escola Naval, velejador. Hoje eu corro provas de longa distância, então eu sou atleta. Além disso, eu sou graduado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela UFRJ, pela Escola de Educação Física da UFRJ. Então eu tive contato com grandes profissionais da área. E outro ponto importante, no meu período como aluno da instituição, parte dele eu estava no Hospital do Fundão, trabalhando com uma equipe multidisciplinar, trabalhando com cirurgia bariátrica. Então eu entrei a fundo com equipes que envolvia médicos, psicólogos, educadores físicos, fisioterapeutas, sobre a parte de alimentação, sobre a parte de emagrecimento. Então eu tenho um conhecimento científico disso. Bom, a pergunta é, Yuri, eu necessito, e aí agora eu quero que você reflita, o que eu vou falar aqui da parte de emagrecimento vai repercutir em todas as áreas da sua vida. Yuri, eu preciso de um coach para emagrecer? A resposta é, depende de você. Por que, Yuri? Vamos lá. Cientificamente, de maneira muito simplista, o processo de emagrecimento ele passa pela matemática. Simples, básico. Quanto você ingere de calorias em um dia e o quanto você gasta de calorias disso. O déficit ou superávit vai indicar se você vai estar emagrecendo ou ganhando peso. Isso de uma maneira bem simplista, eu não estou falando do que você vai se alimentar, se isso vai aumentar o percentual de gordura, se vai ser um peso com uma perda de massa magra, eu estou sendo bem simplista aqui. Então é simples. Talvez, e é bem provável, que muitas das pessoas sabem cognitivamente, tecnicamente falando, o que elas precisam de fazer. São 3 coisas bem simples. Reequilibrar a alimentação, atividade física para aumentar o gasto calórico, e a depender de como é o seu metabolismo, que pode dificultar ou facilitar, você ter uma suplementação, isso junto com profissionais. Alimentação, nutricionista, atividade física, educador físico, endocrinologista, para entender como funciona o seu organismo, o seu metabolismo. Ponto. É simples, é fácil. Sabendo disso, você precisaria de um coach? A resposta é não. Tecnicamente você sabe o que fazer, é só botar em prática. Aí a pergunta que eu faço é, você conhece pessoas que já iniciaram um programa de alimentação, atividade física, enfim, ou dietas loucas sem consultar um nutricionista e que tiveram resultados, mas passado algum tempo retornaram onde estavam? Eu conheço. Segundo, você conhece pessoas que iniciaram esse processo e não obtiveram resultados? Eu conheço. Eu não sei você. Terceiro, você conhece pessoas que iniciam um programa de atividade física e param pelo caminho? A taxa de evasão de academias gira em torno de 70%. Eu sou educador físico e eu vi isso de muito de perto. Então a grande pergunta é, se tecnicamente, cognitivamente, as pessoas sabem o que é preciso fazer, as pessoas não, que é muito generalista, grande parte das pessoas sabem o que precisam fazer e não fazem, aonde que está o problema?
Porque se alguém quer realmente perder peso, se alguém quer mudar o seu corpo, se alguém quer ter resultado, e agora eu estou falando em todas as áreas da vida, profissional, financeira, provavelmente você sabe que é necessário investir, poupar, por exemplo, trazendo a área financeira, e por que não faz? Se as pessoas sabem, no geral, o que é necessário, por que elas não fazem? A não ser que elas gostem do sofrimento, que eu acho pouco provável, há algo por trás disso. E aí entra a necessidade de um coach. Vamos lá, ainda pegando agora a parte alimentar, educação alimentar, a parte de emagrecimento. O que um coach faz tradicional? Identifica onde você está. No processo de emagrecimento, hoje, o quanto você tem de peso, o que você já fez, por que você não está tendo resultado. Identifica onde você quer chegar, o corpo que você quer chegar, acima de tudo, a saúde que você quer ter, o que você precisa fazer. Ok. E liga esses pontos através de plano de ação. Qual que você precisa fazer? Quem você precisa consultar? É o médico para preparar toda a parte para a atividade física? É o educador físico? É o nutricionista? É o endócrino? Quais são os passos que você vai fazer? Por quanto tempo você vai se dedicar a ter um nível de dedicação muito grande para depois chegar no platô e manter quando você atingir? O que você precisa? Quais são as habilidades? Isso é o coach tradicional. Eu sou coach integral sistêmico. Nós entendemos que existe também dois pontos importantes, a integralidade e o sistêmico. O sistêmico significa que cada área da sua vida interfere na outra, então tem que ser uma coisa conjunta. Só que integral é entender o que te impede. Cognitivamente você sabe o que é para fazer muitas das vezes, mas o que está te impedindo? A sua lado emocional, a sua crença, tudo aquilo que você ouviu, sentiu, viveu e gerou uma crença. Essa crença ela forma um teto. Como assim? Vou dar um exemplo bem simples. Talvez você na sua infância, a parte de alimentação era muitas das vezes o momento que você tinha mais esporro, mas também era a única parte que você era reconhecido. Isso é um exemplo. Então, digamos que a sua família era o momento que a família se reunia, era o momento da alimentação. E quando você é pequeno, você racionalmente não lembra, mas emocionalmente isso aconteceu, isso ficou marcado em você, sempre que você fazia birra para comer, brigavam com você. Mas quando você comia, você era elogiado, você era amado. E talvez foi o único momento da sua vida que você sentiu carinho, amor e pertencente. Adivinha? Hoje, cognitivamente, você sabe que você precisa ter uma restrição alimentar, de certa forma, reeducar, ter algumas coisas a serem feitas no programa. Você começa a fazer. Porém, no primeiro momento, você precisa de baixa, que o seu emocional está abalado. Você busca esse carinho, esse amor, esse reconhecimento. E você, emocionalmente, aquilo que te move, que é a sua emoção, faz com que você se alimente de forma descontrolada para buscar sentir aquela mesma sensação de pertencimento que você teve quando criança e nem lembra. E isso faz com que, mesmo você sabendo o que é preciso você fazer, você nunca faça. Aí entra um coach de emagrecimento. Ele vai te ajudar a identificar que crença é essa. A consciência é o primeiro passo. E agora como mudar? Através da comunicação. Como mudar através do que você ouve, sente e faz, através do aprendizado. E aí o processo está pronto para ser conduzido. Agora vamos lá. Só isso funciona? Só o coach vai funcionar? É o erro que muitas pessoas cometem. Eu vou dar um exemplo aqui legal. Alguém me chama, Yuri, tem um objetivo incrível, só que eu não tenho coragem. Eu quero entrar no ringue para lutar e eu quero derrubar o Mike Tyson. Pô, legal, maneiro. Vamos dizer que eu utilize as técnicas de reprogramação da crença. Ele passa a ter coragem de enfrentamento. Talvez a crença dele, ele sempre teve medo de enfrentar o outro, enfrentar situações desafiadoras. E eu consigo todo um processo. E ele, através de ferramentas, de trabalhando isso, ele consegue reprogramar isso. Ele está animado, ele está empolgado, agora ele está confiante, ele está pronto para a luta. Ele sobe no ringue, toca o gongo, vem o Mike Tyson e vapo. Quebra ele com 2 segundos e ele sai destruído. Graças a Deus, pelo menos ele sobreviveu. Qual foi o erro dessa equação? O emocional é o que faz você agir, é o que muitas vezes é o seu teto, é o que te impede. Isso eu trabalhei. Mas onde estava o conhecimento técnico? Ele aprendeu a lutar? Ele foi buscar um profissional? Ele foi se preparar? Muitas vezes o que acontece é que não é só o coach, é também quem é que vai te ajudar no processo técnico. Você tem que ter o conhecimento técnico para ter o resultado.
Não basta eu falar, olha, vamos lá, vamos entender o que te impede de emagrecer, ok. Mas se você não tiver conhecimento técnico, entender o que o seu corpo muitas das vezes tem essa dificuldade, o resultado não vai acontecer. Isso é importante, de mãos dadas, juntos. Por isso que um coach nunca vai te dar as respostas, mas ele vai entender e te ajudar a criar o seu plano. E entender o que te impede e eliminar esse impedimento para você, com esse plano e conhecimento técnico, de maneira extremamente rápida, realizar. É simples, é básico, é fácil de ser feito. Yuri, e quando você precisar um coach? Ok, eu entendi que eu preciso do coach. Ele precisa ser formado? Não, ele não precisa ser formado, mas a grande pergunta é, você está pronto para encarar alguém que talvez não tenha capacidade para te fazer isso? Ele está trabalhando com crença, ele está trabalhando com fortalecimento. Se isso for feito de maneira errada, se você for guiado pelo lado ao contrário, você está cada vez mais longe. Isso pode te colocar em problemas psicológicos sérios, e aí eu estou falando de você poder entrar em depressão, uma série de coisas. Bom, eu já tenho mais de 1000 horas em 6 meses, mais de 1000 horas de curso, treinamento, sem contar os livros que eu tenho que ler, o TCC que eu tenho que entregar, filmes que eu já vi aos montes, prática, mais de 50 horas já de prática, de coaching individual, um a um, olhando o outro, é um processo de aprendizado, isso tudo de forma gratuita, pro bono que eu estou no processo de construção. Você acha que você pode escolher qualquer um? Você tem que saber quem você está escolhendo para te ajudar e auxiliar nesse processo. E aí é um processo conjunto. É um processo que vai te levar de onde você está para onde você quer chegar. Trago parte de emagrecimento. Você tem que entender até que ponto um coach vai, e coach não traz respostas, porque respostas têm a ver com a minha crença. Eu amo esporte, eu amo praticar atividade física. Sempre foi assim. Mas se eu chego com uma pessoa, não, você tem que praticar, deixa de ser frouxo, deixa de ser fraco, porque você vai... Eu não estou sendo coach, eu estou dando a resposta. E se a atividade física remete a bullying que ele sofria quando criança? De ele se sentir menos capaz, de ele se sentir incapacitado. Se a atividade física traz para ele, remete a algum momento de dor e sofrimento. Se eu insisto em ele e através da minha crença eu falo que ele tem que fazer atividade física, eu posso estar destruindo essa pessoa. Eu não posso. Um coach ele não vai trazer resposta, ele vai entender o que está por trás, entender qual é o processo e ajudar a pessoa. Se você pegar um coach de emagrecimento e ele não for nutricionista, ele trouxer um plano alimentar, pior de tudo, único, sem fixo, é aquilo, sem olhar as suas particularidades, corre, meu amigo, ele não está podendo, ele não é capaz de fazer aquilo. Se ele está fazendo isso, se ele está agindo dessa forma, ele nem para coach ele serve. Se você pegar um coach que não entende de atividade física e queira dar treino para você, foge. Eu, Yuri Duarte, posso, porque eu entendo do princípio da especificidade, da individualidade, fisiologia, biomecânica, eu entendo tudo de atividade física e eu consigo. Eu posso agregar isso à minha profissão coach, como eu posso agregar a profissão coach à minha parte de atividade física, mas eu tenho a capacidade técnica para exercer ambos. Então, cuidado. E o ponto para finalizar, não vá buscar, se você sentir a necessidade num coach, um milagre do que acontecer da noite para o dia sem fazer esforço. É um processo. Paulo Vieira disse que mudanças acontecem rápido, e é verdade. Mudanças acontecem rápido. Em 5 dias no Método CIS eu mudei a minha vida, porque eu tive consciência. Ter a consciência não mudou, mas ter a consciência passou a eu identificar o que estava me travando e aí começar a buscar soluções para isso. Isso não tem preço. Me fez entender que a minha atitude precisava mudar. E buscar soluções para mudar essa atitude, isso é uma mudança gigantesca. Porque muitas pessoas não fazem nada porque elas não sabem o que precisam fazer. E isso é uma mudança absurda. Mudanças acontecem rápido, os resultados talvez não. Num processo de emagrecimento, você entender o que te impede mentalmente falando, você saber quem pode te ajudar é um grande passo. Mas ninguém perde 50 quilos em uma semana, em um mês, talvez em 2, 3, 5, também não. Mas é um processo e é o caminhar. E talvez em 6 meses, 1 ano, você faça o que você nunca fez em 50 anos, em 60 anos, em 80 anos. Isso não é rápido, não? Bom, eu não sei o seu conceito de rápido, mas para mim isso é muito veloz. Mas tudo começa com a mudança. A mudança é rápida, o resultado nem sempre.
porque é entender o que vem por trás disso e qual foi o estrago que já foi feito. Então, eu fiz esse vídeo para você entender o que é o coach. O que é o coach integral sistêmico? Que é onde eu sou formado. O que é a Febracis, essa instituição que é a maior do Brasil, uma das maiores do mundo. E o que é o método CIS, que mudou a minha vida. Mas ele foi só o começo. Depois disso foram mais de 1000 horas de cursos. Curso de business, de alta performance, de gestão, formação em coach, master coach, palestras, livros, vídeos. Mas que está mudando a minha vida. Mas não é mágica. 1000 horas, mais de 1000 horas, calcula aí em 6 meses o que significa isso. Quantos dias diretos e ininterruptos foram de trabalho, de conhecimento, de capacitação. E olha, eu ainda não estou nem na metade do caminho. Eu não tenho as horas de voo para chegar ao nível de Paulo Vieira, por exemplo, que está há 23 anos. Mas é um processo. Então eu fiz esse vídeo para você entender em que área da sua vida talvez você sabe o que é preciso ser feito e você não faz. Talvez é a hora de você ter um coach. Mas não espere que o coach vai trazer as respostas. Ele vai te ajudar, mas o processo passa por você também fazer o que é necessário. Mas se você elimina o seu teto, que é o que te impede, que são suas crenças, e se você tem a capacidade técnica para realizar, não tem nada que te impeça mais de fazer. Então esse é o meu convite. Se permita, ganhe conhecimento e vá buscar alta performance na área da vida que você quer. Galera, aqui, essa é a minha palavra, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Deixo aqui meu forte abraço e até a próxima.